Iniciando aqui com a Fátima Delgado, falando conosco sobre Vencendo a Culpa. A gente passa a palavra para ela e ficaremos aqui nos bastidores. Fátima, é contigo. Quando é que começou a culpa? Onde? Né? E Joana de Ângeles faz uma observação muito interessante, que nós ainda carregamos a culpa inconscientemente, ancestralmente, de Adão e Eva, de Caim e de Abel. Então, a nossa cultura judaico-cristã, ela é muito marcada pela culpa. E a criatura se sentindo culpada, ela é mais facilmente de ser manipulada. É importante que a criatura reconheça que errou, Joana de Ângeles, nessa série dela psicológica, são 16 volumes imperdíveis, ela aborda todos esses temas, culpa, depressão, pânico e outros mais. Ela nos convida a tirarmos a culpa das nossas vidas, riscar essa palavra da nossa vida, do nosso dicionário, e no lugar colocar responsabilidade. O dia que eu li isso, mas me deu uma alegria tão grande que eu falei, nossa, é isso, que a palavra culpa, ela é muito pesada. Imaginemos o tanto de ações desagradáveis, difíceis, por causa da culpa. O Manuel Filomeno de Miranda, ele é um expert em obsessão, e ele, narrando casos de obsessão, ele nos fala que os nossos adversários espirituais, mesmo que hoje eu esteja numa roupagem feminina, digamos que eu passei por uma roupagem masculina e adquiri inimigos por causa da minha conduta, hoje eu reencarno numa roupagem feminina, eles nos acham por causa da nossa culpa. Tem um caso narrado, a jovenzinha, ela era uma paciente psiquiátrica grave, sem tratamento, muito obsidiada. E as visitas chegavam na casa, ela se escondia debaixo da cama. Ela não detestava contato com outras pessoas. E o caso dela foi levado para ser tratado pelos espíritos. E quando o obsessor do mais cruel é levado para a reunião mediúnica, no plano espiritual, né, no plano físico, para ser tratado numa reunião mediúnica, ele vai narrando que ele não sabia por que desde que aquela menininha nasceu, ele se sentia atraído por ela. Ele não entendia. E ele ficava ali. Até que um dia ela foi crescendo, começou a entrar na adolescência, saindo da adolescência, até que um dia, quando a menina se desdobra, ele leva um choque, que era um grande obsessor, era um grande inimigo dele, alguém que o feriu e machucou muito. Aí ele compreendeu, ele fala, não adiantou nada ela se esconder numa roupagem diferente, porque era um homem, e hoje estava numa roupagem feminina, não adiantou nada. Eu a descobri. Houve uma atração natural que ele não compreendia até então, mas quando ela desdobra, ela se apresenta na roupagem masculina da outra vida. Então, a culpa tem feito grandes estragos na Terra. A culpa pode levar a criatura ao suicídio. Ela não vê saída, ela entra num túnel escuro, sem luz lá na frente. Mas eu cometi um crime, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Conheço mulheres que fizeram aborto e depois se mataram. E muitas mulheres se chafurdam no álcool, entram numa depressão severa
e buscam o álcool como fosse remédio, mas na verdade o álcool é altamente depressor. Ou fazem uma doença grave e desencarnam por culpa. Ser espírita não é fácil. O céu do espírita custa muito caro. O do católico, eles ensinam que se ele confessar, arrepender-se e ser absolvido por um padre, está resolvido, está garantido o céu, que a gente sabe que não está. O dos evangélicos, basta aceitar Jesus. Eu posso matar 100, mas se eu aceitar Jesus, o céu está garantido, que a gente sabe que não está. Agora, o céu do espírito é caro, porque a gente tem consciência de que essas duas posições dos católicos e dos evangélicos não é verdadeira. Muitas obsessões no além são por causa disso. O Filomeno de Miranda descreve um padre que foi absolvido pelo seu superior e quando ele desencarna, ele é levado por um grupo enorme de obsessores muito cruéis que lhe sugam as energias. E ele fica revoltadíssimo. Mas como? O bispo me absolveu dos meus pecados, eu mereço ir para o céu, eu mereço ir para o céu. Então, além da tormenta que foi a vida dele inteira, desencarna numa condição péssima e agora com ódio da Igreja Católica, ódio do bispo, porque lhe ensinaram que bastava ser absolvido por algum, né, ou padre, bispo, cardeal, seja lá quem fosse, ou papa, que estaria resolvido. Então, vejamos assim, a gravidade, né? A gravidade que é. Então, qual que é a proposta do espírita? Errei. Ok. Eu não vou assumir a culpa. Eu vou assumir a responsabilidade. Eu sou responsável por. Ponto. Eu assumo a minha responsabilidade, né? Mas eu vou ter que reparar todo o meu erro. Eu não tenho como eu fugir disso. Na contabilidade divina não há suborno, não tem caixa 2, caixa preta, caixa... Não, é um caixa só. E o que é anotado na contabilidade divina? Dizem os espíritos. São anotadas as nossas intenções. Quando eu aprendi isso na doutrina espírita, eu compreendi que o povo falava assim, o inferno está cheio de gente bem intencionada. Bem intencionada da boca para fora, mas não bem intencionada lá do fundo da alma. Então, o que eu posso fazer para liberar-me da culpa? Olha, se a gente carrega culpa, ancestralmente falando, de Adão e Eva, Caim e Abel, eu preciso de julgar isso fora. Eu preciso desvencilhar-me disso. O Bert Hellinger, que criou a constelação sistêmica familiar, ele tem uma técnica, né? Ou você pede alguém, por exemplo, para ser seu pai, sua mãe, ou a gente escreve um papel, né? O nome do pai, da mãe, o nosso, a gente assume o lugar de filha, por exemplo, e olha para o nosso pai e olha, eu estou carregando o peso do seu destino, eu estou te repetindo, mas isso é seu, não é meu. Devolve. A gente pode pegar um objeto, né, simbolizando essa culpa, por exemplo, uma culpa simbolizando uma raiva, um mau humor, o que for, e devolva para o pai, devolva para a mãe. Né? A gente honra esse pai com esse destino difícil, a gente honra essa mãe com esse destino difícil, mas é deles, não é nosso. A gente toma uma distância emocional. Não é que a gente vai deixar de amar os nossos pais, definitivamente que não. Pelo contrário, nós vamos amá-los a cada dia mais. É uma técnica boa. Há uma técnica da hipnose ericksoniana também formidável, porque Allan Kardec não teve tempo de trabalhar com técnica. O que ele trouxe foi algo assim gigantesco. A gente tem que lembrar, gente, que não existia computador.
Tudo era escrito à mão. Imagina a loucura. Eu não sei como que ele deu conta de fazer tanto. Naturalmente, Camille Boudet ajudou demais, senão eu não teria dado conta. O trabalho dela foi gigantesco junto dele. Imagina o que se Kardec tivesse reencarnado hoje, o que ele não faria com tanta tecnologia? Naquele tempo não tinha. Então, era impossível os espíritos trazerem técnicas. E também técnicas que dependem de uma evolução da ciência. Hoje, a neurociência comprovou em laboratório, porque hoje pesquisa-se o cérebro vivo, que é uma bênção, é uma das ciências que mais progridem na Terra, é a neuro. E o que eles provaram? Que a gratidão promove mudanças nos nossos lobos frontais. Eles descobriram que há um ponto de Deus no nosso cérebro, que existe um gene de Deus, o VMAT2. Então, nós somos, todos acreditamos num ser superior, desde o homem primitivo até os nossos dias. Então, eles comprovaram a eficácia da respiração no nosso corpo. Hoje tem um ramo da yoga novo, né? Yoga restaurativa. É yoga do descanso. A gente aprender a descansar, relaxar. E tem promovido curas, assim, extraordinárias. Cura de depressão, cura de pânico, cura até de câncer. Então, e hoje nós estamos numa agitação muito grande. Então, seja lá o que a gente tenha feito, eu abortei nessa encarnação, eu matei, eu caluniei, porque muitos fizeram nessa, nós não fizemos, mas nós já fizemos em outras vidas. Nós já fizemos. E qual que é a diferença? Nenhuma. Todos somos filhos de Deus. A doutrina espírita trouxe o pai da misericórdia, e não aquele pai que castiga, que pune, que escolhe filhos, né? Escolhe uma tribo, escolhe um país. Não. Deus nos ama incondicionalmente, ao espírito mais cruel, perverso, ou psicopata mais perverso que existir na Terra, ao espírito mais evoluído que tiver encarnado na Terra. O amor dele é o mesmo. Ele é infinitamente bom e amoroso e justo. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para liberar a minha culpa? Respirar. Eu posso me dar uma ordem, fazer uma auto-hipnose. Você amanhece o dia, faço oração, e você fala para você, toda vez que eu respiro, sem fazer esforço nenhum, sem alterar o ritmo da sua respiração, eu estou digerindo as minhas culpas, ou eu estou digerindo as minhas responsabilidades, e que você pode colocar, estou digerindo medo, estou digerindo a minha depressão, o pânico, o que for. Todo dia eu falo para mim. Toda vez que eu respirar, eu estou digerindo tudo o que eu preciso digerir, consciente e inconscientemente. Pronto. O meu inconsciente registra e, naturalmente, toda vez que eu respirar, eu estou fazendo este trabalho. Os orientais, a gente sabe que essa turma veio de outro planeta, né? São os exilados aí de Capela, muito evoluídos, muito mais evoluídos do que nós. Eles trouxeram todo esse saber yogi. E há muitos milênios atrás, eles já nos ensinavam que se nós fizermos uma respiração mais profunda, né? Inspira, relaxa o ventre, expira, contrai, vai no seu ritmo natural, vai aprofundando. Cada vez que a gente faz isso, nós ativamos o nosso eu sou, que é o nosso eu divino, que somos nós espíritos, né? Nós não somos uma chama divina? Então, a gente acessa essa chama divina. A gente
faz com que ela passe a comandar a nossa vida. A nossa vida é comandada pelo nosso ego. Nós precisamos de tê-la comandada pelo nosso eu sou, ou o self, o eu búdico, o eu crístico, dê o nome que quiser dar, você não vai alterar nada. Então, nós precisamos de trabalhar isso. Agora, cabe aos pais uma grande responsabilidade. Criar seus filhos sem essa culpa. Porque é uma educação de culpa. Ao invés de nós falarmos, olha, a sua desobediência me incomoda, ela está me atrapalhando. Não, eu não gosto de menino desobediente. Às vezes nós estamos alterados, julgamos a culpa nos nossos filhos. Você me deixa com raiva. Eu já estou julgando a culpa nele. Não é verdade isso. Não é o outro que me altera. É a minha incapacidade de lidar com o problema, de lidar com aquela situação que me altera. Se eu grito, se eu berro, se eu vou bater na criança, não é por causa dela. É eu que estou alterada. Às vezes já brigou com o marido já brigou com a mulher. Né? O primeiro que tiver na frente desconta. Por isso que tem uma sabedoria, né? Com raiva, não bata, não faça nada. Melhor nem falar. Porque aí a criatura estará vomitando a raiva. Porque a raiva é um vômito mental, diz Joana de Ângeles. Vômito mental. Eu preciso jogá-la fora, mas eu não tenho direito de vomitá-la em ninguém. Então, que a gente crie nossos filhos com uma linguagem não violenta. A nossa linguagem é muito violenta. Tem um livro espetacular, né? Comunicação não violenta. Quando a gente lê o livro, a gente vê o tanto que somos violentos na nossa comunicação. No jeito da gente falar. Imagina um pai alto, uma mãe muito alta, a criança olha lá de baixo, é um monstro. E a nossa cultura é da culpa, a gente precisa de acabar com isso. Então, primeiro ponto, corta a palavra culpa, ponha responsabilidade. E façamos estes exercícios, né? Devolver para os nossos pais. Pode também falar em voz alta, né? Estou devolvendo para os meus ancestrais todas as culpas que eles tiveram. Isso não me pertence mais. Meu destino agora é meu. É meu. Eu vou tê-los como forças, né? Como um amparo que vem. E devemos ser muito gratos aos nossos pais. Porque aí a gente se libera disso, a gente vai se liberando das culpas dos nossos ancestrais. Tem um livro que chama, vai falar é o pai da epigenética. Fez uma descoberta notável. Ele descobriu que não é o núcleo da célula que é o núcleo, todo mundo achava que era. Extraiu o núcleo da célula, ela viveu 3 meses, era para ela ter morrido. E ela só morreu porque ela perdeu a condição de alimentar-se. Então, ele descobriu que o núcleo da célula, o cérebro da célula, não é o núcleo, é a membrana. E ele descobriu que nós somos movidos pelas nossas crenças. Olha só, o livro chama Biologia da Crença. A biologia da crença. O que eu creio, meu corpo vai responder. Se eu acreditar que eu estou bebendo isso, eu penso que é remédio, mas é um placebo, eu me curo. Ficou até proibido de fazer pesquisa de placebo, porque os resultados eram notáveis. Se eu acreditar que se eu tomar esse remédio eu vou morrer, eu vou morrer. Então, assim, que crenças que eu tenho? Deus é um Deus que pune? É um Deus que castiga? Será que eu estou passando isso? É porque Deus está de olho em mim? Está me vigiando? Como se ele fosse lá alguém muito desocupado para ficar perdendo um tempo com isso.
Nós não sabemos o que é Deus, sabemos que ele existe, mas o que é, como ele cria, ainda não temos estrutura emocional, psíquica, intelectual para compreender. A gente sabe que Deus existe, é fato. Né? Se tem um efeito inteligente, é porque tem que ter uma causa muito inteligente, dizem os espíritos. E o que mais que a gente pode fazer para eliminarmos a nossa culpa? Na parábola do bom samaritano, Jesus deixou claro, né? É o maior ensino sobre caridade que nós temos. É belíssimo. A neurociência hoje comprovou que fazer a caridade, fazer o bem, é altamente curativo. Ora, eu dava aula de Hatha Yoga e uma cliente, né, uma aluna casada, engravidou, eles estavam numa situação financeira difícil e os dois optaram pelo aborto. Só que ela teve uma hemorragia tão violenta, absolutamente tudo que a medicina dispunha naquela época, eles usaram. Consultaram médicos até de fora do Brasil, o que podia ser feito? Nada. Então, ele falou, olha, falou com o marido e com ela, nós só temos uma opção, tirar seu útero. Ou eu tiro seu útero, você vai morrer de hemorragia. Nenhuma medicação, nada resolvia. Tirou o útero. E eles não tinham nenhum filho. O tempo passou, ela muito católica, ela falou, nossa, Fátima, eu cometi um crime, ela ainda falou assim, eu devo a vida, o que eu faço? Falei, ora, pede inspiração para o seu anjo da guarda. E assim ela fez, e na semana seguinte ela falou, olha, já sei, eu quero trabalhar com menino de rua. E eu tinha trabalhado um tempo com o Frei Mariano, aqui em Belo Horizonte, com meninos de rua. Esse Frei é um espírito evoluidíssimo, um franciscano holandês. O corpo dele era todo baleado, cortado, porque ele entrava na favela, ele entrava onde os meninos estavam para ajudar. É um espírito impressionante. E ela, então, eu passei o contato dele para ela foi trabalhar com o Frei Mariano. E quando a gente vai trabalhar com o Frei Mariano, a primeira coisa que ele nos fala é assim, você vai trabalhar agora e vai aprender a doar e não receber nada em troca. Pelo contrário, eles vão até te roubar. Não espere nada em troca. E ela trabalhou durante muitos anos com o Frei Mariano. Aí eu tomei um novo rumo, ela saiu da nossa escola, a gente desencontrou. Passaram-se muitos anos, nos encontramos no centro da cidade. E ela falou assim, nossa, Fátima, você sabe daquela minha dívida? Eu falei, qual dívida? A do aborto. Eu falei, ela falou, olha, eu sinto que está quitada, meu coração agora está sossegado. Porque eu sofro muito por não poder ser mãe. Eu já... É uma punição muito doída. Mas, olha, o espírito já começou a reparar nessa vida. E eu continuo trabalhando com os meninos de rua. E eu tenho aprendido muito com eles. Essa é a minha redenção. Olha que maravilha. Errou. Né? Já é punida por ter perdido o útero. Os espíritos dizem que quando o abortado é bom, ele vai embora e se desliga daquela mãe. Quando não, ou ele pode até ser um espírito bom, mas está com muita raiva, está magoado, ele gruda, né, nas paredes do útero, provoca hemorragia violenta e a mãe pode perder o útero, que foi o caso dela. Os espíritos falam isso para nós. A doutrina espírita é a doutrina da misericórdia. Jesus trouxe para nós um Deus de amor. Ele trouxe para nós um Deus de justiça. E quando ele nos prometeu o Consolador prometido, que nos relembraria todas as coisas e nos traria mais coisas ainda, a doutrina espírita jamais condena, seja lá o assassino, o que for.
nós não podemos conivir com o ato, mas quem comete o ato será acolhido com muito amor. Às vezes é difícil as pessoas compreenderem isso. Mas como que você vai tratar bem esse psicopata que matou e violentou não sei quantas mulheres? Esse precisa de muito cuidado. Jamais seremos coniventes, jamais concordaremos com as atitudes cruéis e perversas que ele tenha cometido. A gente precisa, então, separar, né, o infrator da sua ação. E o infrator terá que reparar. Judas traiu Jesus, achando que ele brigaria pelo reino material. Ele não percebeu que o reino não era material, o reino dele era outro. E Emmanuel fala que lá na ceia, na última ceia, Jesus fala assim: aquele que mete a mão no prato comigo, esse mesmo há de me trair. Ninguém percebeu que Judas foi lá, pegou um pedaço de pão. Todos os outros apóstolos receberam das mãos de Jesus o pedaço de pão. Fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? Distribuir, né? Distribuir. E Emmanuel, então, fala que ali foi um alerta de Jesus para Judas. Mas a ficha dele não caiu. E quando ele chega com os soldados para dar o beijo em Jesus, Jesus pergunta: amigo, a que viestes? Jesus sabia que ele seria traído. Mas Emmanuel diz: Jesus deu a Judas a última chance de não traí-lo. A mensagem é linda. Quando Judas, o Emmanuel fala que os 30 dinheiros, né, os 30 denários que ele recebeu, comprou um terreno que chama terreno de sangue, que existe lá até hoje. Quando Judas percebeu, compreendeu que Jesus não ia brigar, que ele ia ser crucificado, ele ia ser morto, ele não deu conta. Pedro também traiu Jesus, mas ele caiu num profundo sofrimento, mas a forma que ele teve foi trabalhar muito mais em prol e em favor dos invisíveis, né, dos sofredores. Judas, quando viu, se mata. E Jesus vai buscá-lo nos umbrais. Quando Maria de Magdala chega, que ela viu, que ela achou que era o jardineiro e que ela viu que era Jesus, ia tocá-lo: não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Ele ainda estava contaminado por energias umbralinas. E Judas reencarna 11 vezes como leproso, consecutivas, por causa da culpa de ter traído o amor maior. E a última vida dele, que a gente sabe, foi como Joana d'Arc, que ela sofreu nas mãos dos bispos e padres católicos. Vale a pena ler a vida de Joana d'Arc. Então, que cada um de nós olhe para dentro de si mesmo, volte para dentro, olhe para dentro. A sociedade nos pede, exige que a gente olhe para fora. O momento é de olhar para dentro. E nenhuma oração fica sem resposta. Peçamos a Deus que nos ajude a liberarmos dessa energia densa, pesada, que a gente possa assumir as nossas responsabilidades, que a gente possa refazer o que a gente fez de mal feito ontem, para caminharmos em direção à grande luz. Todos nós subiremos a nossa montanha evolutiva, mas sozinhos. Não dá para o outro fazer por mim. Não tem como nós, pais,
fazermos pelos nossos filhos. Graças a Deus, né? Deus é muito sábio, senão a gente atrapalharia o processo evolutivo deles. Podemos inspirar, podemos abraçar, podemos consolar, isso tudo nós podemos fazer. Mas essa luta íntima, ela é solitária, não tem jeito. E também, a cada conquista nossa, que a gente se parabenize. Graças a Deus, eu estou de parabéns. Eu não faço calúnia mais. Graças a Deus, eu nunca mais fiz outro aborto. Graças a Deus, eu não mato. A gente também tem que se olhar com bons olhos e não com os olhos de um juiz assim implacável. Deixemos de ser juízes implacáveis dos nossos pais, das pessoas e de nós mesmos. E nos olhemos com um olhar de misericórdia e de bondade. Jesus é o nosso mestre maior, e ele conhece todas as ovelhas, e ele diz que nenhuma se perderá. Nenhuma vai se perder, porque Deus nos oferece oportunidades para refazermos os nossos erros. Estamos aí nesse período de transição, um período bem difícil, né? De 1857 a 2057. A partir de lá, dessa data, começaremos o planeta de regeneração. Claro que não vai virar uma beleza da noite para o dia. Joana de Ângeles psicografou um livro que acabou de ser lançado, né? Está no pré-lançamento. Mundo Regenerado. Deve ser lindo. Mundo regenerado. Como é que é o mundo regenerado? Mundo regenerado, o bem vai imperar. Então, trabalharemos de uma forma muito melhor os nossos conflitos, as nossas culpas, os nossos medos, as nossas depressões. E muita culpa pode causar a depressão. Muita culpa, de mãozinha dada com medo, faz um grande estrago na nossa vida. Então, a gente vai colocar responsabilidade, de mãos dadas com a nossa coragem, e aí nós vamos nos curar. Não precisaremos de entrar na faixa da depressão, do pânico, das fobias. Não vamos nos matar definitivamente. Nós cumpriremos o projeto nosso, que combinamos, né? A gente assinou um contrato antes de reencarnar, e cumpriremos esse contrato de uma maneira assim suave, de uma maneira mais leve, na certeza absoluta de que Deus é Pai de misericórdia e Ele nos ama incondicionalmente. Então, a gente precisa de acabar com esse defeito nosso de não aceitar a paternidade divina. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo, nosso pai é trilhardário, se ele é trilhardário, eu também sou. A gente precisa de entrar nessa faixa de vibração, que é a faixa da cura. Olha, o assunto é enorme, né? Se a gente ficasse aqui 24 horas falando da culpa, ia ser pouco. Isso aqui é só um telegrama, só um telegrama. E eu desejo que todos nós vamos liberando de tudo, todas essas amarras, para caminharmos em direção a Jesus, que nos aguarda no alto da montanha, e que Ele possa nos dizer, como Ele disse para Maria de Magdala, quando ela desencarna nos braços da Mãe Santíssima: vem, Maria, já passastes pela porta estreita, vem, e a carrega no colo. Nós também seremos carregados por Ele, com certeza. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Jesus prossiga sendo nosso único e grande mestre. E parabenizando ao Centro Espírita, e fiquei pensando nos bandeirantes, na turma lá atrás que construiu o centro, os medos que tiveram de fazer as reuniões com a polícia na porta. A gente não faz ideia do que essa turma, esses bandeirantes maravilhosos, destemidos, corajosos, e mesmo que eles tenham tido algum medo, eles deram conta de tocar o barco para frente
e hoje comemorando 71 anos de um ponto de luz aqui na Terra. Muita paz e muita luz.